Antes de mais, quero dizer que a ideia para este tema surgiu no Ignite Portugal Tecnológico, quando estava a ver uma apresentação e lembrei-me, espera lá, se toda a gente aplica Sun Tzu à gestão de negócios, porque é que nós não podemos também aplicar Darwin? Porque ele até tem umas ideias interessantes. E como eu trabalho com propriedade intelectual, achei que seria uma boa maneira de tentar fazer uma boa ligação. Pronto, acho que toda a gente sabe quem é que foi Darwin. Propriedade intelectual, patentes, marcas, direitos de autor, desenhos industriais, segredos comerciais. Para terem uma noção, aqueles que não sabem. Primeira lei de Darwin, a evolução enquanto tal. Pronto, isto basicamente significa que o mundo é dinâmico. E quando uma empresa trabalha com a propriedade intelectual a um nível de negócio, a um nível estratégico, tem que ter essa noção. Que não só o mundo é dinâmico, mas também a propriedade intelectual, ela é dinâmica. E como tal, temos de estar atentos àquelas que são as suas dinâmicas muito específicas. Toda a gente teve um destes, não foi? Hoje em dia já passam por aqui. Essa dinâmica implica também uma evolução. Podem ver na imagem a evolução do iPod, está aqui até 2006, não encontrei uma imagem mais atualizada. Mas significa que pensar estrategicamente a propriedade intelectual é pensar a estratégia com dinamismo. Mais um exemplo do que é a dinâmica e instabilidade no mundo. Isto é a família, toda a evolução de uma patente desde 1649, se não me engano, até aos dias de hoje. Podem ver, não é propriamente uma coisa estável. Segundo a lei de Darwin, o descendente comum. Como é que isto se aplica à propriedade intelectual? De uma maneira muito simples. Não há nada de novo ao fim e ao cabo, hoje em dia. Se alguém aqui pensa que é possível criar a roda ou que pode estar a criar propriedade intelectual sem investir muito dinheiro, tem pena, mas não acreditem nisso. E como tal, tudo tem uma base e a partir daí evolui. Este é o primeiro computador verdadeiramente dito. Isto é a evolução desde o primeiro do primeiro Macintosh que a Apple fez, que está lá em cima, ainda caixa de cartão. Significa que aquilo que nós podemos fazer com a propriedade intelectual e utilizá-la a um nível estratégico é exatamente evoluir, utilizar o estado da arte para multiplicar aquilo que ela nos permite criar e originar. Segunda lei, multiplicação das espécies. Bom, acaba por estar muito ligado, isto está tudo ligado entre si, não é? Mas diz que, apesar de haver um ascendente comum, basicamente, aquilo que ele origina é toda uma parafernália de outros descendentes, de outra propriedade intelectual que se multiplica. Ali o símbolo da Renault tem um tanque, porque era 1919 e ainda havia guerra. Mas isto são tudo ativos. E como tal, são ativos com valor ainda e pertencem a uma família comum. Há toda uma evolução. Antigamente nós tínhamos isto, depois passámos para isto e hoje em dia já temos aquilo lá em cima. E tem tudo a mesma base. Propriedade intelectual. Patentes, 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 patentes. Depois o princípio do gradualismo. Bom, este foi um bocado mais difícil tentar integrá-lo aqui. Basicamente diz que se nós nas empresas queremos gerir e integrar a propriedade intelectual como base de negócio, temos de estar atentos a uma coisa, é que a mudança não acontece num único indivíduo. Pelo contrário, a propriedade intelectual vai ser absorvida pelas pessoas no seu dia-a-dia e vão absorver essas mudanças e adaptá-lo ao seu cotidiano. Este miúdo já não sabe o que é um Walkman e aquela cara. Depois, o princípio da seleção natural. Bom, o princípio da seleção natural diz uma coisa muito simples, que dentro de uma comunidade vai haver mudanças e quem tem essas mudanças vai se multiplicar e vai chegar a uma altura vai prevalecer. O MP3 prevaleceu, as editoras parece que para aí não caminham, a menos que se adaptem. Não é? É um bom exemplo de seleção natural. Outro exemplo de seleção natural e de como a mudança se relaciona é que, apesar do LED já existir há muitos, muitos anos, foi apenas a lâmpada de Edison que teve a presença mais forte durante o último século e pouco. E, no entanto, o LED hoje começa a vingar cada vez mais. Outro exemplo foi o Ford T, que, segundo alguns dizem, foi o que matou o carro elétrico em 1900 e pouco. Hoje em dia já temos a tecnologia para começar a ter os primeiros carros, que é um hidrogênio, mas temos carros elétricos, etc. Basicamente, o que eu vos quis dizer foi exatamente isto. A propriedade intelectual é uma ferramenta
adaptada à gestão e pode ser adaptada à gestão. Darwin, tal como Sun Tzu e outros, Maquiavel, etc., etc., dão-nos ferramentas que podemos adaptá-las. Agora, a questão é, vamos saber ler? Claro que vamos saber ler, não é? Se não soubermos ler, essas ferramentas, bem vale estarmos quietos e não fazemos nada. Mas o facto é que temos evoluído. Está aqui um Macintosh, não está? Viram ali outros. Obrigado.